1 Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Ele é Pai de Jesus? Porque está falando da carne. Romanos 9:5. Dos quais são os patriarcas e a linhagem física de Cristo, que é Deus bendito sobre todos eternamente. Amém. Então, todas as vezes que fala do Pai de Cristo, Deus de Cristo, você está falando de Cristo em carne, Jesus, Yeshua ben Davi, Jesus, filho de Davi. Porque, de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus, o Messias, dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor. Herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da confiança, obediência e fidelidade, fé, emuná, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nessa verdade exultais, mesmo considerando que agora, e por algum pouco tempo ainda, tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada, mas muito mais preciosa do que ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Yeshua HaMashiach for revelado. Pois, mesmo sem ter visto, vós o amais. E ainda que não estejais podendo contemplar o seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo, porquanto estáis realizando o fim, o alvo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, qual que é o fim da nossa fé em Cristo? A salvação da nossa alma, mente, vontades, emoções, todo o nosso ser. O nosso espírito já foi salvo, o nosso espírito é perfeito. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele, e Deus não tem união com Belial. A luz não tem união com as trevas. Então o nosso espírito foi aperfeiçoado, mas a nossa carne, a nossa alma, ela leva um processo de crescimento. Leva um processo até que você se livre do eu e abrace o nós. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas, indicadas pelo Espírito da unção, o Espírito de Cristo, o Espírito do Messias, que neles estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que o Messias haveria de passar e as glórias que se seguiriam àquelas aflições. A eles foi dito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho, mediante o Espírito de Santidade enviado dos céus. Assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Assim sendo, estai com mente preparada, prontos para agir. Alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Yeshua HaMashiach. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinham outrora, quando viveis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira, santos em todas as vossas atitudes, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor, reverente, durante a vossa jornada terrena. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue do Messias, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amais uns aos outros de todo o coração,
fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Portanto, todo ser humano é como a relva e toda a sua glória, como a flor da relva. A relva murcha, clareia a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que vos foi evangelizada. Então, o amor em nós é totalmente necessário para a operação dos dons. A santificação é totalmente necessária para a operação dos dons. Eu vejo o que diz Hebreus 12, verso 14. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muita gente tem um sonho, né? Eu quero receber a visita de Jesus, eu quero conversar nele. Mas essa mesma pessoa não está preocupada em se santificar. Se ela não se santificar, ela nunca verá o Senhor. Simples assim. Ela nunca verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim como bem sabeis, quanto mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como cancelar a sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente, com lágrimas. Então nós precisamos nos santificar. E o que acontece? O processo de santificação, o processo de nascer de novo, é o processo de você dizer não para o eu, dizer não para os defeitos da sua mente. Quais são os defeitos da mente? Pecado. Pecados são os defeitos da mente. O que nós acabamos de ler em Pedro? Que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Lucas 21, 19. O bom é que eu não escrevo nada, vem tudo na hora. Nem lembrava desse texto. É na vossa perseverança que confirmareis a salvação da vossa alma. Tem uma tradução que diz: e pela vossa paciência possuireis a vossa alma. É na paciência, continuando, que você terá a sua alma salva. Você terá a sua alma liberta. Não é do dia para a noite. Você não vai dormir pecador e acordar justo, piedoso, de um dia para o outro. Não, são estágios. Você vai andando, você vai caminhando, você vai melhorando. Existem 5 níveis de proximidade de Deus. Tem o ímpio, sabe nada de Deus, não vive nada com Deus. O pecador, que até sabe de Deus, mas não está nem aí. O santo, que busca não pecar, quando peca se arrepende, dá um jeito, mas ele faz aquilo que é necessário, o básico do básico, aquilo que é obrigatório. O justo, que é aquele que busca realmente tudo que está às mãos dele, ele vai fazer aquilo que precisa, aquilo que não precisa para ser salvo. E tem o piedoso, que além dele cuidar de si mesmo, ele ainda quer cuidar outras pessoas. Então ele é uma pessoa muito aplicada na obra social, no evangelismo. Por quê? Porque ele quer que não só ele viva profundamente com Deus, mas outras pessoas vivam. E existem níveis da espiritualidade com Deus, das bênçãos de Deus, que só são ativadas quando você entra em justiça. A Bíblia diz que ao pecador Deus dá trabalho, né? Então aquele que é pecador, tudo para ele é mais difícil, é mais puxado. Tem um outro texto que diz: homem bom deixa herança para os seus filhos, mas a riqueza do pecador será dada ao justo. Então Deus ele gosta de facilitar a vida do justo. Por quê? Porque o justo, ele abre liberações em cima dele que o pecador não tem. Agora imagine você, cara. Tem pessoas que acham que são justas, mas nunca foram. Acham que são santas, mas nunca foram. Por quê? Porque fazem tudo pelo braço, tudo pela carne. Não estão fazendo pelo Espírito, elas nunca nasceram de novo. João 3 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estáis procurando se Deus não estiver com ele. Jesus respondendo-lhe, declarou: é verdade, te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não interessa o que você faz, o que você deixa de fazer. Se você não nascer de novo da água e do Espírito, você nunca poderá ver o reino de Deus. Ezequiel fala claramente sobre isso. Aspergirei água pura e sereis purificados de todas as vossas imundícies. Darei a vocês um novo coração, um coração de carne. E não mais me lembrarei das vossas iniquidades. Verso 4. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho?
Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Disse Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreenda com o fato de eu ter dito que deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. A partir do momento que você nasce do Espírito, você passa a obedecer ao Espírito. Porque o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito. É por isso que a carne não tem proveito. Quando eu falo carne, eu não falo do corpo, mas eu falo da inclinação para o mal, que está no corpo. Uma pessoa que não nasceu do Espírito, por mais bem que ela faça, a inclinação para o mal ainda domina a sua mente, ainda domina o seu corpo. Por quê? Porque ela nasceu da carne, ela é carne. E mesmo que ela tente ser como alguém que nasceu do Espírito, se ela não nascer do Espírito, ela não é Espírito. Então você pode olhar para a pessoa mais iluminada que exista, que não tem Cristo. Por melhor que ela seja, ela não nasceu do Espírito. E ela não conhece o reino de Deus. Ela pode conhecer o mundo espiritual, que é para todo mundo, mas o reino de Deus ela não conhece. Por isso que tem muito pastor que tem dons e revela e aquela coisa, mas o reino de Deus que é bom, ele nunca entrou, porque ele não nasceu de novo. Dom não significa nada. O que nós precisamos é nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, nós temos o quê? Direito. Respondeu Nicodemos, como pode acontecer isso? E explicou-lhe Jesus, você é mestre em Israel e não compreende essas verdades? Em verdade te asseguro que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando dos assuntos da terra não me credes, como crereis se for falar dos celestiais? Ninguém jamais subiu aos céus, senão aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste modo é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para você entrar no reino, você entra através de Jesus. Você recebe a obra de Jesus, você nasce do Espírito e obedece o Espírito. E a sua obediência ao Espírito já é o dom de profecia. Jó 33, do 14 ao 17. Entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de um jeito, ora de outro. Deus fala sim, em sonho ou em visão durante as noites. Ou seja, a pessoa tem um sonho lúcido, a pessoa sai do corpo. Quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas, ele pode falar aos ouvidos dos homens e aterrorizá-los com advertências, a fim de prevenir o ser humano de suas más ações e livrá-lo da soberba e da arrogância. Então Deus fala com todos, mas quem que se dá o luxo de ouvir? Quem que se dá o luxo de entender? Quem que quer estar próximo? Não é todo mundo. Infelizmente, não é todo mundo. Mas aquele que se dá o luxo, ele entra para o reino. E não adianta, aquela pessoa que ainda está presa à carne, ela não é do reino. Como diz em Gálatas capítulo 5. Ora, presta atenção. Versículo 16. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma nenhuma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjulgados pela lei. Essa tradução foi incrível. O que é uma pessoa subjulgada? O cara mata. Todo dia está matando um. Ele é uma pessoa perseguida. Qualquer hora ele vai preso. Qualquer hora alguém quer se vingar. Ele está subjulgado pela lei. Ele carrega aquelas consequências, aqueles fatos que ele fez. Se você anda pelo Espírito, você já não está subjulgado. Por quê? Porque naturalmente, sendo guiado por Deus, você obedece à vontade de Deus. Então, como diz Romanos 8:1, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo e Cristo em você, você cumpre a palavra dele e tudo que você pede acontece. Porque se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele o fará. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e tudo que se pareça com essas perversidades, contra a qual vos advirto, como já preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Então quem pratica o pecado não herda o reino de Deus. Se ele não herda o reino de Deus, ele não tem direito ao acesso a nenhum dos dons.
Porque os dons são a manifestação do reino de Deus. Jesus disse assim: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus. Então o fato de Jesus expulsar demônios é porque Jesus já estava manifestando o reino de Deus, a vontade de Deus sendo cumprida na terra. Entretanto, o fruto do Espírito, a pessoa que tem o Espírito Santo, uma pessoa que tem a unção de salvação na sua vida, é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há nada na lei. Os que pertencem ao Mashiach Yeshua crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então a pessoa que está em Cristo, ela tem o desejo, ela tem a paixão, mas ela não cumpre. Por quê? Porque ela vive pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. Então, se nós vivemos pelo Espírito, nós andamos por aquilo que o Espírito deposita em nós. Deposita em nós. Então, a pessoa que vive em Espírito, ela tem direito, ela tem acesso aos dons. Ao passo que uma pessoa que está na carne, ela não consegue. E é um processo, cara, até que você vença a sua carne. Por exemplo, tem pessoas que elas começam a cantar, elas fecham os seus olhos e imediatamente a unção vem sobre elas. Por quê? Porque ela já mortificou a carne. Quando a carne é mortificada, o espírito está forte. A Bíblia diz assim: a carne é fraca e o espírito está pronto. Então, se a carne está mortificada, a carne está fraca, o nosso espírito é forte. Porque na minha fraqueza, a fraqueza da minha carne, que o poder de Deus se aperfeiçoa. Aquele que eu dou mais vazão é quem vai ganhar. Se eu dou mais moral para a carne ganha. Se eu dou mais moral para o espírito ganha. Então, como você dá moral para o espírito, lutando contra a carne? Pode parecer que a gente entrou num caminho totalmente diferente, né? Gustavo, você ia falar do dom de profecia, realmente. Mas eu preciso dar essa base. Então, se uma pessoa tem amargura, ela bloqueia os dons. Bloqueia. Marcos 11 diz assim, 11:26. Como é o 25? Mas, quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. O que tem de crente que precisa perdoar não está no gibi. Não está no gibi. Eu trabalho em libertação desde os meus 14, 15 anos. Desde os meus 14, 15 anos. E eu conheço gente que tem uma santidade incrível. Que o ponto fraco dela, entre aspas, são coisas corriqueiras. Coisas pequenas. Mas falta perdoar um, falta perdoar outro. E guarda ressentimento. E isso e aquilo. Essa é a vontade de Deus? Não. Não. Então, o que falta para algumas pessoas é que elas possam entrar, de fato, no que a palavra de Deus diz. Precisam perdoar. E como que eu perdoo? Você precisa ver. O que o seu coração pensa acerca daquela pessoa? Não é você falar da boca para fora. Ai, fulano, eu te perdoo, glória a Deus. Aí a pessoa chega, você, ai meu Deus do céu, fulano chegou. Você está viajando, alguém comenta da pessoa, acabou sua viagem. Querido, você perdoou da boca para fora. É importante? É. Tem que falar mesmo. Seja diante de Deus, seja para a pessoa, tem que falar. Mas o que você sente em relação a ela é totalmente decisivo. Não adianta se você perdoou e carrega essa pessoa em cima de você. Para onde você vai, você está levando ela. Você não perdoou. E como que se perdoa? Tirando aquilo que está retido. João 20:22. E tendo assoprado, diz receber o Espírito Santo. Aqueles os quais perdoarem os pecados serão perdoados. E aqueles quais retiverdes serão retidos. Então, quando eu sei que uma pessoa pecou, principalmente contra mim, né, contra Deus também, mas principalmente contra mim, e eu não libero perdão, esse pecado está retido em mim. A pessoa está de boa, vivendo a vida dela, às vezes ela até já pediu perdão para Deus, mas eu estou segurando comigo. Ah lá, fulano fez isso, fulano me xingou, fulano me humilhou. Você está retendo aquilo com você. E você precisa fazer o quê? Soltar. Quem trabalha em libertação sabe disso. Que tem guerras que você entra que parece que a pessoa... Tudo que a pessoa sente, você sente. Eu, por exemplo, eu odeio cerveja. Um cheiro horrível. Eu me sinto mal com o cheiro de cerveja. Mas, entretanto, porém, todavia, se uma pessoa que eu estou libertando tem problema com isso, provavelmente eu vou começar a sentir desejo. Vou começar a sentir o desejo dela. E como que eu me desligo do desejo dela? Fazendo a libertação. Fazendo o perdão do pecado daquela pessoa. Se eu não perdoar, aquilo vai ficar retido em mim e vai começar a me fazer mal. Mas se eu liberar, estou livre.
Estou livre daquilo ali. E é o que acontece com muita gente. Ela fica retendo ao invés de perdoar. Como que eu perdoo no caso de uma pessoa? Uma pessoa que está, sei lá, você brigou com ela e quando você pensa nela te faz um mal. A gente faz algo chamado cadeira vazia. É como se a gente colocasse uma cadeira à nossa frente e começasse a falar com a pessoa. Só que nós fazemos de uma maneira diferente. Nós fazemos sem censura. Porque a pessoa não está ali. Você está ali sozinho, nesse momento, você vai fazer isso. Então você fala sem censura. Você fala tudo o que você queria falar. Ai, meu Deus, me deu vontade de xingar. Vai agora. Depois pede perdão. Mas necessário é. Necessário é. Para você limpar o seu coração. Por exemplo, eu estive passando mal esses dias por intoxicação alimentar. Adianta eu só tomar água, um soro. Se eu não botar o que está dentro de mim para fora, eu vou continuar mal. Não tem outra forma. É preciso que seja colocado para fora. Então, ao passo que eu falo tudo que eu sinto para a pessoa, libero sobre ela perdão, aquilo muda meu coração. Então eu falo, olha fulano, você fez isso, eu não gostei, blá 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 blá. Beleza, terminei de falar. E aí eu me sento na outra cadeira, ou seja, eu tento sentir o que a pessoa responderia e falo, como se eu fosse a pessoa. E depois que eu termino de falar, eu volto para minha cadeira. E eu faço isso para quê? Para que a minha mente entenda que eu preciso perdoar aquela pessoa e que acabou. Eu não sou obrigado a andar do lado dela, se esfregando, mas eu preciso liberar perdão. Preciso falar aquilo que eu estou sentindo. E quando eu falo, a cura. E quando a cura, aquilo não me atinge mais. Muita gente só falta perdoar, não perdoa, fica retido. E muita gente falta confessar, falar para Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Porque tem gente que peca no varejo e pede perdão no atacado. Não, você tem que dar nome aos bois. Paulo, deixa eu ver aqui, eu acho que é Filipenses 3:5. Filipenses 3:3. Portanto, nós que somos a própria circuncisão, todos nós adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Embora eu tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Presta atenção. Circuncidado no 8º dia de vida, filho de descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, sou fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia o que para mim era lucro, passei a considerar prejuízo por causa de Cristo. Então, o que acontece é o seguinte, Paulo confessou, e o que Paulo confessou? Que ele se vangloriava, que ele se achava. Ele não só confessou diante de Deus, como confessou diante dos homens. E Tiago ensina, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que haja cura. Estando alguém entre vós doente, chame os presbíteros, eles orarão com óleo, a oração por fé curará o enfermo, e se houver algum pecado, será perdoado. Então é necessário que haja perdão dos pecados. Necessário que haja não só a confissão, como o perdão. Se alguém chega até você e conta os pecados dela, você, na posição de sacerdote, tem o direito e o dever de perdoá-la. Quando você perdoa, você tira a culpa da pessoa. E aquela culpa é lançada na cruz, cravando no madeiro todo escrito de dívida que havia contra nós. Toda culpa é lançada no madeiro. A partir do momento que há um arrependimento verdadeiro, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então o que nós precisamos é uma convicção de perdoar, uma convicção de pedir perdão, para que nós nos tornemos aptos a entrar no reino de Deus. Quando nós confessamos e deixamos e fazemos o que é certo, nós vamos limpando o nosso corpo natural, corpo espiritual, corpo vital. Todos os nossos corpos são limpos pela palavra de Deus. E aí nós passamos a desfrutar do reino de Deus. Porque Isaías diz, pelo Espírito, que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus.